Então, chegamos em São Paulo e hoje vamos visitar a arena de um clube muito famoso aqui de São Paulo. Ele possui 27 campeonatos paulistas, 11 campeonatos brasileiros, uma Copa Mercosul, uma Recopa Sul-Americana, uma Supercopa do Brasil e uma Copa dos Campeões. Vocês podem chegar na arena que nós vamos visitar tanto de carro como de metrô. Já sabem aonde nós vamos? Então vem com a gente. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje estamos aonde vocês estão vendo, né? Viemos fazer uma visita em São Paulo, fazer um passeio e aproveitamos. Como o dia está chuvoso, vamos fazer um lugar fechado. Vamos fazer o quê, meu amor? Nós vamos fazer um tour aqui no Allianz Parque. Vamos conhecer aqui e ver como que vai ser o estádio do Palmeiras, esse alviverde. Então, quando você vier para São Paulo, não tiver o que fazer, estiver chovendo, além de teatro, muita coisa, vale a pena um tour nos estádios. Fica a nossa dica aí, né? É um belo espaço turístico, vamos ver? O Allianz Parque é a principal arena multiuso da América Latina. Ele está localizado no coração de São Paulo e no mesmo espaço que por mais de 100 anos abrigou o Parque Antártica e, posteriormente, o Estádio Palestra Itália. A Casa do Palmeiras ela foi reinaugurada em 2014. Aqui, um pedaço da antiga arquibancada do Palestra Itália relembra seus antigos dias de glória. Diversos ídolos, e que ídolos, hein? Que vestiram a camisa do Palmeiras são homenageados pelos corredores de todo o tour. E o que falar dos shows que acontecem e aconteceram nessa arena multiuso? O primeiro deles foi do ex-Beatle Paul McCartney, nos dias 25 e 26 de novembro de 2014. Bem, pessoal, esse lounge aqui é para quem quer algo especial, tá? Porque nele você garante aquela experiência VIP
em jogos do Palmeiras, com a melhor visão do campo, lógico, e com todo o conforto e comodidade de uma área premium, né? E o legal é que ele é compartilhado, então acaba tendo um custo bem melhor. Aqui no Allianz Parque realmente o espaço é maravilhoso. A acústica nem se fala. E aqui nesse espaço, ali no gramado, foi recebido vários artistas renomados que vieram prestigiar aqui nosso país. Então vale a pena fazer esse tour turístico quando você estiver aqui na capital de São Paulo. Fala pessoal, estamos aqui no Palestra, antigo Palestra, agora Allianz Parque, né? Estamos vendo o campo, mostrando para vocês, mudou bastante as últimas vezes que eu vim aqui, que era bonito, bacana, mas realmente está um belo estádio. Estão gostando? Vamos falar a verdade? Tem coisa melhor do que assistir uma partida de futebol ou um show de camarote? Com bebidinhas e comidinhas à vontade? Olha, acho que não, hein? Esse corredor nos leva até a sala de aquecimento dos atletas antes de entrar em campo. Que bate aquela bolinha, tem aquela resenha. E também ali eles ouvem a preleção do técnico, né? A sala conta com diversas fotos de momentos marcantes da trajetória do Palmeiras. Nessa sala fica o professor Abel. Agora vamos conhecer os vestiários. Esse é o lugar em que os atletas se concentram, se divertem, fazem aquela resenha e se preparam para mais um dia de jogo. Olha pessoal, eu confesso que achei o vestiário um tantinho pequeno, em comparação com os outros estádios que nós já visitamos. Talvez seja porque, como a arena foi construída sobre o antigo Palestra, eles não tinham muito espaço para poder expandir, né? Então o espaço era aqueles, então por isso que não é talvez uma coisa tão grande.
Aqui no vestiário ficam expostas camisas de vários jogadores, né? Inclusive da grande promessa, né? Que é o Endrick, que já é do Real Madrid, mas ele ainda é a grande promessa, né? Aqui no vestiário do Palmeiras também já foi recebida a seleção brasileira. A sala de imprensa, onde o professor Abel dá suas duras nos repórteres de plantão. Por essas portas saem os dois times para entrarem juntos no campo. O gramado é composto de grama sintética, mas nem sempre foi assim. Na década de 60, enquanto ainda era Palestra Itália, ele precisou passar por uma reforma. Foi quando ele ganhou o jardim suspenso, por causa da suspensão do gramado em cerca de 3 metros. Mas é que o principal motivo dessa mudança é que o estádio estava localizado em uma área sujeita a alagamentos, ali era tipo um mangue. O fosso que tinha no antigo Palestra Itália, quem é mais velho vai lembrar, servia como um acesso às arquibancadas sociais e era um ponto de convivência ali entre os torcedores do Verdão, dos outros times, porque ali também ficavam localizados os bares e as lanchonetes. Hoje está tudo coberto e eles viraram corredores de serviço. Eu estou no banco de reserva do Palmeiras, bem pertinho aqui do campo. A visão é maravilhosa. Adoraria jogar aqui. Mas o que me chamou a atenção foi, além do campo, foi os telões que tem aqui desse estádio. Ele tem 103 metros quadrados. É muito grande. É maior até que muitos apartamentos aqui em São Paulo, até no estado. Vamos dar uma olhadinha nele? Maravilhoso, gente. Aqui onde a gente está sentado, cabem 43 mil pessoas. E quando tem evento, ocupando também ali a área do campo, chega a 55 mil pessoas. É gente, hein? Mas a acústica aqui segura e tem toda essa área adaptada para receber todo esse povo. Muito legal. E outra coisa, pessoal, as cadeiras são verdes, que é para quando tiver a torcida com a camisa verde, mesmo se tiver buracos, né, na torcida, por coisa, vai dar a sensação que está lotado, que está cheio. Então foi uma sacada boa. Parabéns ao arquiteto com essa ideia.